Olá pessoal, boa tarde. Estamos hoje aqui nessa tarde de domingo em que eu me sinto incomodado a falar sobre um assunto que me insere muito pessoalmente nessas questões. Pessoal, primeiramente louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De diversas manifestações em que eu participo nas questões de fé e política, eu sempre tenho um posicionamento muito claro, né? Em defesa da fé católica, em defesa da moral, em defesa do evangelho. E esse tipo de manifestação da minha parte, traz algumas consequências e algumas incompreensões de pessoas diversas, conhecidas, desconhecidas. Pessoas me criticam, me xingam, me maltratam, falam como que uma pessoa pode misturar fé e política, não é? Me coloco como se eu estivesse defendendo um político em si e não a política como ciência, como coisa benevolente, né? Então, pessoal, ultimamente eu tenho preocupado com isso também. Tento medir minhas palavras para não ser mal interpretado, mas não tem jeito, né? Como diz, eu sou culpado do que falo, não do que você ouve, né? Mas ainda assim há umas preocupações, sabe, pessoal? E pessoas, amigas nossas, pessoas, principalmente da igreja católica, né? As pessoas têm más incompreensões e más interpretações dessas manifestações que eu pessoalmente faço e de que outros irmãos também fazem. E como se estivéssemos fazendo coisas erradas, contrárias à igreja, contrárias ao ensinamento da igreja, contrários ao andamento, à vida, à história, né? E o que acontece? Eu quero perguntar a essas pessoas, eu sei que elas não vão me responder, né? Mas que essa reflexão caia no coração de uns e outros. Pode um servo da igreja participar da política? Será que pode? É proibido? A igreja proíbe em seus documentos, em sua constituição, no catecismo, em suas leis, ela proíbe que o católico participe da política? Não, ela não proíbe que o católico participe da política. Então nós sabemos disso. E se participa, como participar? Quais são as formas de participar da política? Nós temos duas dimensões. Eu posso ser um candidato e auxiliar ali, né, sendo um funcionário do candidato, ou devo ser um eleitor. No Brasil nós não temos outra opção. Ou você é um ou você é outro. Então a igreja permite e até anima que você esteja dentro da política. Tá? Então existem essas duas vias. Ou você é candidato e assessor, ou você é eleitor. Né? Então eu tenho que participar, eu não posso ser omisso, omissão é pecado. Então eu participando de um ou de outro, eu católico, participando de um ou de outro, eu tenho que manifestar. Se eu sou candidato, eu tenho que trabalhar pedindo às pessoas que votem em mim, que creem nas minhas propostas. A outra via é eu ser eleitor. E qual é a forma de participar? Eu votando. Né? Essa é a minha obrigação, eu votando, escolhendo o melhor para o Brasil ou o menos pior. Né? Então essas manifestações. Em torno disso, se eu sou eleitor, todos nós por obrigação da lei, nós somos eleitores, nós temos não somente que votar. Aí entra, a questão de votar é uma questão civil e legal, mas além disso, se eu creio que um determinado candidato, eu como eleitor creio que um determinado candidato é bom, é obrigação minha levar outros a crerem naquilo, propor para outros saber, olha, esse candidato é bom, não é? Então, é uma obrigação do católico participar da política, e a forma de participar é a máxima possível, buscando o bem comum, como diz os documentos da igreja. Né? Eu não posso me omitir em nenhuma escala, eu não posso me esconder, falar eu não voto em ninguém diante da igreja, dos documentos da igreja. Eu não posso falar que eu vou ficar quieto. Se eu tenho o dom que Deus me deu para falar, como diz a palavra, quem tem o dom de falar, que pregar, que pregue, etc, etc, eu tenho que fazer a minha obrigação, a obrigação de todos nós. Né? Então existem diversos tipos de omissões que as pessoas se escondem da omissão, e quando aparece alguém que não quer ser omisso, as pessoas maltratam, que é o caso. No meu caso especificamente, muitas pessoas viram as costas para mim. Em questões de redes sociais, tem pessoas que me bloqueiam, tem autoridades, né, que me bloqueiam. Logicamente, não estou aqui para falar sobre isso, fazer mimimi, né? Mas, caso que vocês queiram, vejam, por exemplo, católicos diversos aí, ele tem uma lista de amigos de pessoas, autoridades da igreja lá no Facebook, pega lá.
Quantas pessoas seguem? E a mim, quem quiser olhar para falar que eu não estou de mimimi, olha lá quantos amigos eu tenho que sejam autoridades. Tem uma série lá que me bloqueou, desmanchou a amizade, sem sequer eu ter falado diretamente para elas qualquer tipo de coisa. Não é? Apenas manifestações políticas contra a esquerda e a favor, não da direita, mas a favor do evangelho. Né? Então, o que um católico pode fazer é manifestar em favor da fé católica. Então, quando chega em época de eleição, aparecem diversos candidatos. O que nós católicos temos que fazer? Procurar aquele que está mais próximo do catolicismo e renunciar àqueles que estão mais distantes. E eu devo falar? Devo! A Constituição me dá a garantia de falar. Eu tenho que falar. Então não posso esconder. Se eu leio a palavra de Deus, se eu leio o documento e o documento diz isso, por que eu não posso dizer? Né? Então o que acontece, gente? A partir dessa preocupação, o meu caso e caso de outros irmãos mais, nós que somos servos, temos um cargo de liderança, algumas pessoas querem que nós nos omitamos, ficamos em silêncio, e quando nós não optamos pelo silêncio nem pela omissão, certas pessoas fecham as portas para nós. Eu já não sou mais convidado a fazer uma reflexão no lugar, fazer uma pregação como era antes. Diminuem-se as chances de eu ir em determinado lugar, falar da palavra, não é nem de política, falar da palavra de Deus. Existe essa questão, sabe? Infelizmente. Né? Existem outras pessoas que têm a liderança e ficam com medo de falar de política, porque também vai perder essa oportunidade, vai perder, né? Não vai ser mais convidado para certas coisas e tudo mais, pelo simples fato de posicionamento político. Né? As pessoas esquecem que a igreja, ela ajudou enormemente com a política, né, da história da humanidade. A igreja, ela é criadora e provedora de diversas civilizações. Civilizações é pessoa, é cidade, é política. E a igreja ajudou, então a igreja esteve no meio, criando mecanismos bons, justos, para levar uma vida bem comum. Então a igreja não pode, ela não existe a igreja sair dessa situação. E a igreja somos nós, somos chamados a estar no meio, como Jesus disse, vem para o meio, para levar o bem, né? Levar o evangelho a toda criatura. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Como que eu vou ter fome e sede de justiça no meu canto, sem falar abertamente para as pessoas? Né? O que você diz aqui, você pode dizer acima dos telhados, diz Jesus, a verdade tem que ser dita em cima dos telhados, não pode esconder uma vela debaixo da cama. Tem que ser colocada à vista, né? Então o que acontece? Diante da situação atual, as pessoas querem, algumas pessoas querem que outras, né, que as lideranças não se posicionem, não é? Que a gente fique ali, vote em quem sua consciência mandar. Só que estamos hoje é dia 16 de setembro de 2018. Hoje nós corremos o risco de perder a oportunidade do combate contra o comunismo. O comunismo está se instalando no Brasil há muitas décadas. E nessa data de hoje, nós temos a oportunidade de pôr o freio no avanço do comunismo. E todos sabem que o comunismo é totalmente contrário à fé católica. O comunismo matou diversos católicos, fechou diversos mosteiros, matou diversas irmãs de caridade, diversos padres, bispos, sabe? O comunismo é a política do Satanás. E eu não posso compactuar de maneira alguma com o comunismo. E pelo contrário, eu devo combater com tudo aquilo que Deus me deu para combater da minha própria vida. Não é? Pela palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de vencer o comunismo, de frear o comunismo no Brasil. Como? Através das eleições. Através de quê? Através da escolha do voto. E dentre os candidatos dos quais nós devemos votar, só há um nome que pode combater o comunismo. Momentaneamente só há um nome, não tem outras. Eu olhei outros lados, não tem outro nome que pode frear a corrida do comunismo para dentro do Brasil. E as pessoas não querem que nós, liderança, estejamos apoiando a única chance de frear o comunismo. As pessoas querem a minha omissão, nossa omissão, querem que a gente fique calado, né? Não pode ter posicionamento. Nossa, como que você pode ficar escolhendo um nome de um candidato nas redes sociais e ficar defendendo? Por que eu respondo? Porque é a única opção que eu tenho para vencer hoje aquilo que é contrário à fé católica.
Ou eu estou do lado da fé católica ou não estou, e o único nome, que é Jair Messias Bolsonaro, não por ele ser Deus, ele não é, ele é pecador, ele tem uma série, logicamente, de defeitos, mas entre todos ele é o único que pode impedir o avanço do comunismo no Brasil. E entre outras qualidades que ele tem, das falas dele, da vida dele, é o que mais está próximo da fé católica. As pessoas ficam rotulando ele como se fosse isso, aquilo e tudo mais, e até as pessoas xingam uma qualidade dele, que é a qualidade católica. Ele é a favor de quê? Ele é a favor da família, né? O único. Ele é contra o aborto, ele é contra o homossexualismo, não contra a homossexualidade, mas o homossexualismo que quer avançar para dentro da família, né? A ideologia de gênero. Ele é contra as drogas e contra a corrupção. Aí você põe os demais lá. Quais são as características dos demais? É exatamente o contrário dele. Aqueles outros lá são a favor do comunismo, é contra a família, a favor do aborto, a favor das drogas, enrolado na corrupção. Então, devo eu ficar inerte a apoiar os demais que são contrários à fé católica, ou eu devo apoiar aquela única chance que está próximo do catolicismo? Não é? Então, se eu não escolho esse nome hoje, se eu não aposto nesse nome hoje, eu não terei outra chance, eu e demais. Então eu tenho que ser muito claro, nós devemos ser claros em apoiar através da nossa fé. Eu escolho um candidato nesse momento através da minha fé e determinantemente estou dizendo que ele é o mais próximo da fé católica. E a preocupação é essa: como que você, sendo servo, pode ficar aí escolhendo nomes e divulgando esse nome? Porque eu estou apostando na fé católica, defendendo a fé católica. Ele, o Jair Bolsonaro, ele não é papa, ele não é bispo, ele não é do clero, mas diante da situação atual é o único que tem chance de defender a fé católica e as demais coisas que a fé católica defende, que é a família, a vida, a liberdade, a propriedade privada e etc. Não é? Então há essa preocupação. As pessoas não querem que nós manifestemos, né, essa nossa visão. Mas a verdade é o contrário. Nós temos, porque trata-se de uma urgência. Ou eu defendo ele hoje, ou depois eu não terei chance de defender ninguém quer que seja. Não é? Ele não é a minha salvação, mas diante da situação, Deus colocou-nos nessa situação, Deus permitiu nessa situação para nós sabermos escolher. E é um convite às pessoas demais servos da igreja. Não tenham medo de escolher um nome que você considere que seja correto. É um nome correto? Então escolha esse nome e divulgue para que esse nome, se isso é um bem, ajude para que esse bem cresça, para que mais pessoas votem nele, apostando que aquilo seja bem para nós. Não é? Durante um tempo, muitas pessoas apoiou, né, demasiadamente o corrupto, o comunista, o ladrão, o assassino desse pessoal da esquerda, o que está preso, né, em Curitiba. Até nos altares da igreja que levantaram que é errado. Foram lá e disseram que o nome dele é o nome para ser votado, que é errado. Hoje nós não devemos ir para o altar da igreja e ficar pedindo para votar em ninguém. O altar é para levar o corpo santo de Cristo e nós adorarmos, né? Mas na nossa vida civil, nós temos que nos posicionar. Não ter medo, sabe? Ir para frente, falar nas redes sociais, porque Deus nos permitiu falar nas redes sociais, devemos falar sem medo. E não devemos calar, ficar escondendo o nosso voto. Se nós acreditamos que ele é bom, vamos falar o nome dele. Agora, se você acredita que um outro nome seja bom e seja próximo da igreja, da fé católica, fale também. Mas fale de forma fundamentada. Não apenas por desejo partidário. Eu não sou partidário. Eu estou dizendo que essa é a oportunidade de vencer o comunismo, que foi o comunismo que arrastou muitos irmãos para a cova, que matou muitos. E eu não quero isso para o Brasil. Eu não quero que o Brasil vire a Venezuela. Lá na Venezuela, muitos se omitiram e hoje está do jeito que está. Né? Então é isso, pessoal. É essa preocupação, se servo pode ou não pode entrar, servo da Igreja Católica pode ou não pode entrar na política, pode ou não pode participar, pode ou não pode manifestar. E eu entendo que pode, deve, e o momento é de urgência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus, até a próxima.